Olá, eu sou o professor Tiago e começa agora o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb. Nascida em Taió, mas brusquense de coração, lugar do qual escolheu para chamar de sua cidade. É apaixonada pela tradição, cultura e raízes da sua população. Suas produções sempre envolvem esses temas e contribuem muito para o resgate histórico de Brusque e região. Formada em administração no ano de 91, Rosemarie Glatz é pós-graduada em auditoria contábil e mestre em administração pela FURB no ano de 2002. Desde então, nunca parou de estudar e produzir conhecimento para a comunidade, os alunos e os professores. Desde muito criança, queria fazer a diferença. Já entendia que as boas ações, junto da família e de uma sociedade justa e concreta, trariam bons resultados. Neta de avós maternos que saíram da Romênia e começaram a vida do zero no Brasil, pode ter sido uma inspiração a esta mulher que faz a diferença na sociedade. Mãe, Rosemarie se dividiu entre a sua trajetória profissional, cuidar da família e dos seus 5 lindos filhos, hoje todos adultos e muito bem informados. Afinal, ela é uma mãe leoa. Orienta, educa e faz deliciosas receitas no seu fogão a lenha nos fins de semana. Uma imaginação clássica dos aquarianos, Rosemarie já escreveu diversos livros. E o último deles trata de uma retrospectiva histórica da vinda dos imigrantes poloneses para o Brasil. Pessoalmente, é uma honra ter no Unisciência este exemplo de integridade, de dedicação e de tanto conhecimento. Prometo que eu fiz a lição de casa, estudei muito para entrevistá-la. E após este extenso currículo, eu lhe pergunto, parou por aqui ou ainda pretende estudar e escrever mais? Seja muito, mas muito bem-vinda, professora Rosemarie Glatz, ao programa Unisciência. Olá, Tiago. Olá, ouvintes. É um prazer e uma honra estar com vocês nesse momento. E a resposta é bem objetiva. É claro que eu vou continuar, né? O estudar nasceu comigo. É algo que sempre fez parte da minha vida. E a escrita faz muito tempo que também se incorporou à minha rotina. Só para te dizer que eu já estou com mais 2 livros em construção simultaneamente e mais alguns projetos pela frente. Ou seja, eu vou parar o dia que Deus disser assim, chega, deu para ti, mas tanto a parte de estudo quanto de escrita continua, até porque pelo meu estilo de escrita e pelo que eu escrevo, não posso parar de estudar, né? Eu não escrevo romances, não escrevo ficções, a minha escrita exige muito estudo, muita dedicação, muita pesquisa, porque eu escrevo sobre história são fatos que já aconteceram, a gente não pode errar no trazer essa escrita. Então, continuo sim, estudando todos os dias e escrevendo, eu te diria que praticamente todos os dias também. Perfeito. A sua trajetória profissional ela é marcada por muitas lutas e conquistas. Né? Lá em 84, a senhora já ocupava o cargo de coordenação, né, pré-escolar. Se dedicou à Receita Federal por 27 anos. 27 anos, é bastante coisa. De novembro de 90 até março de 2018. E, simultaneamente, lá em 97, a senhora começou a atuar como professora aqui da Unifeb. Com isso, eu tenho a minha primeira pergunta. A senhora já trilhava esse caminho ou a paixão pelo ensino surgiu com a Unifeb? Eu já trilhava esse caminho, né? Tanto que eu trabalho desde que me conheço por gente, né? Eu sou filha e neta de comerciantes e se não tivesse perdido os pais ainda criança, possivelmente eu também teria seguido a linha do comércio, porque eu gosto de gente, gosto
dessa experiência de estar com as pessoas e consigo me sair bem nisso também, nas vendas propriamente dito. Mas, em face de ter perdido pai e mãe criança, eu muito cedo comecei a trabalhar na educação. Então, aos 14 anos, eu já trabalhava com educação. Tanto que aos 18 eu já era coordenadora de pré-escola, né? Então, eu acabei seguindo uma carreira na área pública, trabalhei durante 38 anos na área pública, sendo que desses 27 anos na Receita Federal, onde eu me aposentei como chefe da agência da Receita Federal de Brusque no ano de 2018. Mas eu sempre estudei, né? Então, a minha vida foi caminhando de forma coletiva. Ao mesmo tempo em que eu estudava, eu trabalhava, pegava ônibus, andava 1h30 para ir para a faculdade e voltava. Fui tendo os filhos, e estudando e trabalhando, e desde a universidade, então, eu tinha esse projeto, esse sonho de atuar no ensino superior. Eu trabalhei com os pequenos, que é a pré-escola, e na graduação e na pós-graduação. Nunca tive como projeto de vida o ensino fundamental ou médio, sempre foi. E para isso eu me preparei. Então, o convite para lecionar foi uma consequência, foi uma busca para a qual eu me preparei. Era um sonho que eu realizei, né? Eu sempre quis, fui atrás, lutei por isso. Então, em 1997, comecei a atuar aqui, na instituição que eu amo de paixão, né? E durante muitos anos, durante 22 anos aproximadamente, eu conciliei, então, a minha carreira durante o dia, 8 horas por dia, pelo menos na Receita Federal, e mais a docência. Então, no princípio eu morava em Blumenau, trabalhava em Blumenau, lecionava aqui, fiz isso durante 12 anos, até que em 2009, então, eu fui convidada para assumir a agência da Receita e nos mudamos, então, para Brusque. Ficou um pouco mais fácil, não ter que pegar a estrada todos os dias. Com isso, naturalmente, eu acabei ampliando um pouquinho também a carga horária, né? E a coisa se encaminhou nesse sentido. Eu sou administradora e eu administro a minha vida também. Então, eu tenho projetos e sempre para adiante. Eu já tenho alguns anos do meu futuro planejados, né? Então, não foi por acaso e o que aconteceu apenas foi assim, permitir esse aflorar-se, né? De um desejo interior, de um dom, eu diria. Eu vejo que a docência ela é um dom e as pessoas que têm esse dom devem exercê-lo, né? Nos seus diversos níveis, porque a docência é a profissão das profissões, né? Nós precisamos dos melhores como sendo professores, porque assim nós formaremos melhores e isso se transforma numa cadeia positiva que vai passando de geração em geração. Mas então é um dom que estava em mim, que eu reconheci, trabalhei para aperfeiçoar e que se concretizou, que se materializou aqui nesta instituição. Que ótimo! Em todos esses anos da sua dedicação acadêmica, a senhora já produziu muitos artigos, livros e muitos estudos científicos. Quais foram esses principais desafios que a senhora encontrou nessa jornada? E aí eu tenho uma outra pergunta já. Existe algum trabalho que a senhora tenha mais carinho por ele? Assim, algo que, nossa, eu produzi, esse material é lindo, sou apaixonado. Então, Tiago, durante esses praticamente 22 anos, eu orientei muitos alunos, muitos. Eu cheguei a ter, assim, 8 orientandos por semestre, carga máxima, sempre gostei muito de fazer isso. Eu penso que, assim, um dos principais desafios foi exatamente com relação ao aluno, a que ele também pudesse conciliar a sua experiência de vida, porque o nosso aluno é um aluno trabalhador via de regra, é um aluno que trabalha 6, 8, mais horas por dia, vem para a universidade e concilia os estudos com o trabalho, com família, muitas vezes já com família constituída também. Então esse eu acho que talvez tenha sido um dos grandes desafios, conseguir que os alunos também conseguissem conciliar isso, né? Fazer a escrita, conciliando a formação e tudo mais que vem na vida. O nosso aluno não é um aluno que tem tempo para muita pesquisa. O perfil do nosso aluno é o aluno trabalhador. Eu sempre gostava de perguntar isso para as turmas novas, né? Quantos de vocês já estão no mercado? Olha, dificilmente tinha alguém que não estava.
Normalmente todos trabalhavam, né? E quando eles não estavam trabalhando era uma exceção, às vezes era um tempo de troca de trabalho, coisa assim. Então esse eu acho que foi um dos grandes desafios, conseguir conciliar com eles e fazer isso virar um produto, uma entrega, um artigo, um trabalho de conclusão de curso. E com relação ao que mais me marcou, eu seria injusta se eu te desse um nome, tá? Porque assim, cada aluno é único, é especial, tem as suas virtudes, as suas dificuldades e é sempre um processo muito rico de troca. Tá? A gente aprende muito com o aluno, muito, né? Então eu acho que é uma construção. É como essa instituição que é feita de muitos tijolinhos, cada tijolinho desse é um aluno, né? E todos são igualmente importantes. Então prefiro não citar nenhum, até para não ser injusta, porque foram mais de 20 anos de docência e muitas pessoas, os meus filhos costumam dizer assim, ou foi, ou é, ou será teu aluno, mas... porque é muito comum encontrar com os alunos e já tive a oportunidade assim de ser professora de filho de quem já foi meu aluno, né? Então é uma trajetória assim muito longa, multiplica aí 22 anos por muitas turmas e você terá uma conta bem grande. É verdade. A última produção da senhora é um livro nomeado O Voo da Águia, 150 anos de imigração polonesa no Brasil. Na obra, a senhora faz uma retrospectiva histórica da vinda dos imigrantes poloneses para o país, né, que começou por Brusque, em 1869 e avança até 2019. O que os leitores podem encontrar no livro da senhora? Olha, o meu livro ele é um livro muito artístico, muito ilustrado. Ele foi projetado de forma bastante didática a partir de uma experiência anterior bem sucedida, que é o livro sobre os 160 anos de Brusque, e que o feedback do público foi muito positivo na forma da construção, na modelagem do livro, né? Então eu usei esse mesmo formato ao estruturá-lo, ao editá-lo, e o livro ele traz assim uma história de muita riqueza, sabe? São mais de 1000 anos de história. E para escrever sobre 150 anos eu tive que estudar, foi muito. Eu fui 2 vezes para a Polônia, visitei muitas cidades de Santa Catarina que tiveram influência de colonização polaca, tá? Para conseguir compreender, porque eu sou o tipo de pessoa que para falar ou para escrever sobre algo eu preciso antes compreender. Então às vezes eu passo anos estudando para internalizar, para compreender, para finalmente conseguir materializar uma entrega. E esse livro então ele traz toda a retrospectiva de mais de 1000 anos deste país, que foi um país que passou muita coisa mesmo, assim, muita dificuldade. Eu tive que entender um pouco sobre a própria história e a composição da Europa, que uma hora pertence para um país, outra hora pertence para o outro, né? Então, você entender a essência do polonês, que não é quem nasceu em território polonês. É diferente, né? O sangue que circula nas veias, então, e a Europa tem muito disso. Não é onde você nasceu, mas é quem você é. Efetivamente quem você é, de que família você vem, né? Então, o europeu tem muito isso. Então, neste livro, o leitor ele vai encontrar essa retrospectiva histórica. Eu consegui, penso que de forma satisfatória, sintetizar esses 1000 anos de história pelos seus principais elementos, né? Aí depois eu venho para o momento da imigração, passo por Brusque, por Santa Catarina, naquele momento do país, né? O que o Brasil vivia naquele país e por que a vinda deles para cá, onde foram instalados, a transmigração, porque esse primeiro grupo que chegou em 1869 não se adaptou aqui, poucos ficaram, muitos acabaram transmigrando para Curitiba, né? Aí, anos mais tarde, vem uma grande leva novamente e esses então ficam. E esses segundos que chegam, essa segunda grande leva que vem no ano de 1889, por aqueles anos, eles eram profissionais da arte de tecer. Eles eram, então, tecelões. Eles não eram da agricultura. Chegando aqui, eles foram colocados na agricultura. E isso não deu certo porque eles não sabiam plantar. Eles sabiam tecer, né? E o que aconteceu? Chegando aqui, eles vão procurar um empresário, que vai ser o conhecido cônsul Carlos Renault,
que acredita na proposta desses profissionais e nasce então a indústria têxtil em Brusque, que vai fazer a grande virada de uma Brusque que até então era colonial, a partir da colônia ainda, da agricultura, para a indústria que é super pujante. Hoje Brusque nessa área é destaque nacional, né? Então esses poloneses é que vão ser os responsáveis por essa virada da Brusque, que vivia da colônia, para uma Brusque industrial, que é de uma pujança enorme. Mas eu vou além, eu vou visitar também outras cidades catarinenses, conto sobre essas outras cidades, trago elementos, fiz muita busca em cemitérios, tá? Então tem um capítulo que chama Arte Cemiterial, porque para quem estuda história, o cemitério é uma fonte riquíssima de informação, não só de dados, mas mostra o momento que a sociedade vivia naquela hora, quando a pessoa faleceu, o poder aquisitivo dessas pessoas pela lápide, um pouco da sua cultura pelas esculturas que você encontra. Então o cemitério conta muita história, né? Então tem um capítulo dedicado a isso também. Enfim, o desenvolvimento do nosso estado e, por fim, eu vou chegar na atualidade, onde eu brindo o leitor com aspectos da Polônia de hoje, né? Falo de Auschwitz também, né? Estive lá 2 vezes conhecendo o museu. Então, brindo o leitor com a questão atual, né? Com algumas dicas sobre a moeda, a língua, coisas onde visitar. A parte final, então, ela é atual. E o livro, assim, ele tem muita ilustração e todas as fotos praticamente são de minha autoria. Então, exceto as antigas, né? Claro. Mas as mais atuais, as da Polônia de hoje, de Santa Catarina de hoje, da Brusque de hoje, são fotos de minha autoria. Livro, assim, muito ilustrado, didático, para que pessoas, assim, de qualquer idade consigam fazer a leitura. Esse sempre é um propósito das minhas obras. Que a pessoa de 8 anos, se precisar consultar para uma pesquisa da escola, consiga compreender, mas que também o de 80, 90, se quiser ler e consiga ler, que a letra seja de bom tamanho, a estética seja adequada, né? Então ele ficou um livro assim bastante informativo, cultural, rico, ilustrado, e ele vem suprir uma lacuna, né? Eu desconheço outra obra no nosso país que tenha tamanha envergadura em termos de cobertura de informações sobre esta história. Que incrível, né? E fazer esse resgate é trabalhoso, né? Foram 4 anos de trabalho. É bem trabalhoso. 4 anos de trabalho. Mas muito bom, tá? Muito bom mesmo. Assim, eu acho que todo segundo, todo real que eu investi, com certeza isso não tem preço. É uma contribuição que você faz para a humanidade. Perfeito. E agora uma pergunta quase que pessoal. De que forma a senhora se divide entre reitora da Unifeb, mãe, esposa, escritora, gestora? Algum dia posso me deparar com um clone da professora Rosemarie Glatz, aquela que faz reuniões, aquela que realiza pesquisas, escreve livro e ainda cuida da família? E participa de associações. Que eu ainda faço parte de algumas, ativamente. Não é só o nome, é ativamente, né? Nós encontramos na Bíblia, tá? O Salmo 90, versículo 12. E ele diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, né? Então, eu conto os meus dias. Eu sou, como você bem disse, administradora de formação. Enfrentei, assim, muita dificuldade ao longo da minha vida inteira, assim, sabe? De ter que ficar até de madrugada, como os nossos alunos ficam, para dar conta do recado. Mas eu uso uma metáfora para explicar essa minha habilidade, essa minha capacidade de dividir o meu tempo. Eu faço uma metáfora com o jaleco, né? O jaleco do professor. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu visto o jaleco de professora, eu tenho que ser a melhor professora. Quando eu sou esposa, eu tenho que ser a melhor esposa. Quando estou com os filhos, a melhor mãe, com a neta, a melhor avó, né? E assim, incorporar um papel de cada vez. Eu acho que é isso, é uma metáfora, né? Então,
tiro um jaleco, boto outro. Vou para a cozinha, boto o meu avental. O avental, sim. Eu tenho meu avental, não consigo cozinhar sem avental. É o meu jaleco de cozinheira. Então, eu acho que essa administração do tempo vem da formação que eu tive, né? Uma formação muito sólida, de muitos valores, muito compromisso com o que faz, com o coletivo, com a família, com a sociedade. Eu acredito que a gente não pode também viver só para a família e para o trabalho. Por isso, esse meu envolvimento nas associações. Eu faço parte da CIB, faço parte da Associação Visite Guabiruba, da Academia de Letras de Guabiruba, da Casa de Brusque, sabe? Eu faço parte, e quando eu faço parte, né? Eu participo das reuniões, eu sou ativa. Então, eu entendo que o ser tem que ter a sua contribuição social também. Ela não pode, a minha vida não poderia ser restrita apenas à família e ao trabalho. Não, eu seria infeliz. Eu preciso desse doar-se, né? Então, é vestindo um jaleco de cada vez e tem uma coisa assim muito importante, que é o apoio das pessoas que te cercam. Então, a minha família sempre compreendeu muito, teve que abrir muito a mão, continua, né? Tendo que abrir muito mão do tempo de convívio comigo. Eles aprenderam, cresceram, nasceram desse jeito, que sempre foi assim, e sempre aprenderam a respeitar. Então, o apoio da família, das pessoas que estão próximas, como você, né? Que me ajudam nesta caminhada, e agradecer a Deus assim a saúde, né? Porque se a minha família não tivesse a saúde que tem, ou se eu não tivesse a saúde que eu tenho, isso também não seria possível, né? Porque quando você tem um filho, um esposo doente, é claro que a tua cabeça vai estar lá, mas graças a Deus, assim, a gente sempre foi bem saudável, e então esse conjunto de fatores e essas trocas de jaleco funcionam. Sim. Bom saber disso. Já peguei a dica. Para finalizar, professora Rosemarie Glatz, a gente sempre pede aos entrevistados uma frase que representa a trajetória acadêmica ou a trajetória profissional, aquela frase que marca a vida, sabe? Qual é a frase que a senhora tem para nos contar? Então, eu vou trazer um poema, não uma frase, porque é um poema que por alguma razão da vida ele vem comigo por tanto tempo. Eu lembro desse poema ainda de menina, né? Então, é o poema do século XIX, do carioca Francisco Otaviano, ele que foi também advogado, jornalista, político, diplomata e poeta, e que eu conheci, como eu já falei, quando eu ainda era uma criança praticamente, e gosto muito, porque eu acho que ele tem um pouco de mim também nessas frases. Então, ele se chama Ilusões da Vida. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu. Foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Esse é o poema que me representa. Que incrível, que incrível. Professora Rosemarie Glatz, muito, mas muito obrigado pela sua presença e a sua participação aqui no programa Unisciência. Todos nós da equipe ficamos extremamente honrados com a sua participação. Eu agradeço, Tiago, a oportunidade, a equipe também pelo trabalho desenvolvido. Esta que é uma instituição da comunidade, que trabalha para a comunidade, e os nossos alunos, que são a nossa razão de ser. Eu sempre digo, nós estamos aqui por eles. Tudo tem sentido por eles, né? Então, parabéns também pelo programa, pela iniciativa, e seguimos juntos trabalhando, né, em benefício de algo maior, que é a evolução da sociedade, também através da ciência. Muito obrigada. Confesso que eu ficaria horas e horas conversando com a nossa magnífica reitora, mas finalizo aqui o programa Unisciência, diretamente dos estúdios da TV Uni, da Unifeb.